Eu quero uma vez mais louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos avançando, né? Estamos agora na 28ª parte do nosso trabalho. Eu não sei como é que você tem acompanhado esse trabalho, mas é muito interessante. Já foram 28 partes. Há alguns irmãos que eu conheço estão aí na 8ª, na 9ª, na 10ª parte. Eu sugiro os irmãos que façam como eu mesmo faço. Estou lá de vez em quando eu tenho disponibilidade de tempo. Vai melhorando o som para mim, por favor. Para sempre estar observando, analisando essa disponibilidade que nós colocamos no YouTube, né? Está lá no YouTube, entra no canal da igreja e ali você pode acompanhar. Sugiro que você faça isso por muitas vezes. Fevereiro está chegando e lá em fevereiro nós vamos fazer aquela oração, que vai ser uma oração que vai iniciar por volta das 8 da manhã, e se tudo correr direitinho, lá para as 2 da madrugada, a gente para de orar, tá bom? Então, se prepara, vem com o coração desejando falar com Deus, porque vai ser muito legal, muito libertador. Eu quero louvar a Deus, vocês que estão todos aqui, vocês que estão acompanhando pela internet. É interessante, irmãos, eu tenho muita dificuldade, né, de entender esse veículo de comunicação de internet. Eu tenho realmente muita dificuldade, mas eu já percebi que se você entrar ali no canal e se você participar dando um tal do like, né, ou fazendo um comentário, é interessante. Então faz esse trem aí que eu acho que alcança mais pessoas. Outra coisa também que eu estou aprendendo é você se inscrever. Se inscrever parece que você tem que... Não sei como é que é, vocês devem saber como é que é esse negócio. Se você não é inscrito nesse canal, então vai lá, se inscreve, né? Eu fiquei surpreso lá com a quantidade de pessoas que já estão inscritas. Se você não é, faça isso e vai ser muito bom, amém? Então Deus abençoe vocês. Entre 2 altares, maldições hereditárias. Isso é uma lenda ou uma realidade? Queridos, semana passada eu falei muito sobre um assunto muito sério, que é a política dentro da igreja. Isso é algo muito, muito sério. Eu quero ainda tocar superficialmente sobre esse assunto. E eu não faço questão de dizer logo no início que eu não estou falando da igreja A ou da igreja B, não importa a denominação, não estou falando do pastor João, do pastor Joaquim, não estou falando nada disso. Eu não estou falando da denominação. Eu estou falando do que está acontecendo com a igreja num todo. A igreja, ela deve se envolver com política? O pastor da igreja, a liderança da igreja, ele deve permitir que a política dos homens entre dentro dos santuários de Deus e que aquilo ali se torne um partido político ou coisa dessa natureza? O pastor, ele pode talvez influenciar a sua membresia, dizendo que o candidato dele é esse ou é aquele. Não estou falando do político propriamente dito. Não estou falando do candidato a vereador, a deputado, ou governador, ou presidente. Não estou falando. Estou falando sobre a política de um modo geral e a igreja de um modo geral. Mas fica bem claro aqui que eu não estou falando diretamente a uma igreja. Estou falando o que a Bíblia traz para nós. E isso é muito importante. Sempre o tema que nós levamos aqui é que não existe maldição sem causa. Vamos repetir isso. Não existe maldição sem causa. Não existe. Nós queremos viver o melhor dessa terra. Nós queremos viver debaixo da presença de Deus, nos abençoando em tudo. Mas quando a Bíblia, ela fala que no mundo tereis aflições, isso é meio desconfortável. Ninguém quer viver na aflição.
Ninguém quer viver no desconforto. E quando eu falo do desconforto, que o próprio Jesus fala sobre isso, está dizendo sobre a hostilidade desse mundo. Esse mundo, ele é um mundo hostil. Ele é difícil. Só os mais equilibrados, mais amadurecidos, vão conseguir, muitas vezes, superar algum nível de crise. E quando fala de lutas, de ansiedade, aí você tem que entender, irmãos, que ela vem em todas as áreas da nossa vida. Ela vem fisicamente, quando vem uma doença, uma enfermidade. E quando você é crente, servo e serva de Deus, fica doente, não é? Você está debaixo de uma coisa boa? A doença é coisa boa? A doença é algo prazeroso, uma doença? Não. E quando fala em doença, você tem diversos níveis de doença. Pode ser um câncer, não é? Pode ser algo desconfortável, que realmente venha te abater, levar você a uma dose de sofrimento, você ficar internado, coisa dessa natureza. Mas eu vou agravar mais ainda o que o mundo proporcionou para nós, a morte física. A morte física, às vezes eu falo aqui, você vai morrer. A morte veio, ela está aí, ela entrou. Ela veio sobre as nossas vidas por causa de uma desobediência, por causa de uma quebra de aliança. Essas quebras, irmãos, elas não cessaram em Adão, elas não cessaram em Eva, ou Caim, ou também na maldição de Noé, ou coisa dessa natureza, não, querido. Essa maldição, ela vem se multiplicando, ela vem proliferando, ela está crescendo, 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 a tal ponto que o nosso adversário, o diabo, né, com toda a sua hoste maligna, ele hoje recebe o título de príncipe deste mundo. Não é? Olha só, príncipe deste mundo não é algo pequeno. E ele não tem nada bom para cada um de nós. Não tem. Na verdade, nós que somos cristãos, que somos servos em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação eterna, ou seja, nós vamos passar pelas lutas desse mundo, nós vamos passar pelas adversidades desse mundo, mas uma vez que nós estivermos na presença de Deus, nós morreremos para esse mundo e vamos ressuscitar com Cristo. Quando você ressuscitar em Cristo, ok? Então ali acabou. Ali, segundo o que nós cremos e segundo as Escrituras, ali acabou. Segue-se o juízo e nós seremos então absolvidos de todas essas coisas que o mundo faz e iremos morar no céu. Ali não há dor, não tem sofrimento, acabou essa coisa toda. Mas aqui nesse mundo que nós estamos vivendo, querido, pelo amor de Deus, seria ser inocente demais imaginar que a vida que nós vivemos é uma vida muito confortável. Não, não é. Não é. Todo esse esforço que nós estamos fazendo em aprender o Evangelho, aprender as Escrituras, exatamente para que nós possamos criar uma estrutura para chegarmos ao final da nossa carreira. Fala, o final da minha carreira. O final, combati o bom combate, guardei a fé, né? E é isso aí, acabou. Daí segue-se o juízo. Até lá, querido, a Bíblia vai dizer para mim e vai dizer para você que é ao que vencer. Aqui, querido, não tem nenhum que venceu. Nem eu venci, nem você venceu. Ok? Entenda isso. Você só pode dizer que venceu quando o Senhor disser para você, vinde bendito do meu Pai. Quando você ouvir isso, então você venceu. Até lá, querido, pode ficar tranquilo que você tem que lutar até a morte. Não é isso que a Bíblia diz? Até a morte. O que vencer, o que vencer todas essas coisas, este, né, herdará o reino de Deus. Então, fique tranquilo que tem muita luta, tem muita batalha, e quando eu falo de luta e falo de batalha, eu estou falando de uma inteligência. Uma vez que você tem consciência
de que você está em luta e que a tua luta, ela não é contra o teu irmão, você está lutando contra forças espirituais, principados e potestades que lutam e que andam ao nosso derredor. Eles ficam ali ao derredor, querendo o quê? Uma oportunidade. O que ele quer com essa oportunidade? Arrumar um jeito de te tragar, ou seja, tirar você da presença de Deus e colocar você dentro do reino do inferno. Colocar lá. Olha para o cenário do mundo. Quem é que está perdido? Somos nós como igreja ou é o mundo que está perdido? Aonde é que está a maioria? A maioria está no mundo. A maioria está lá fora. Completamente perdida. Nós somos a minoria. Diga, eu sou a minoria. Agora você imagina, querido, que Deus ele vai julgar todos. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Todos. Ok? Então agora, a Bíblia vai dizer bem claro que o mundo está condenado. E quem viver no mundo e no mundo está condenado. Acabou. Agora ele vai olhar para dentro da igreja. É uma outra classificação. É um outro grupo. O da igreja. Agora da igreja ele diz assim, a maioria que está na igreja não vai herdar o céu. A maioria. Imagina que aqui dentro ainda vai ter um filtro. Lá fora esquece, mas aqui dentro, muitos, é muita gente. É muita gente. Você tem que ser humilde de poder imaginar qual a possibilidade que você tem de estar dentro da igreja, expulsando demônio, cantando, pregando, orando, fazendo tudo direitinho, mas o teu caráter não foi transformado. Você carrega dentro de você uma natureza carnal. Tudo que tu faz é uma tremenda fachada, que a Bíblia diz que é o sepulcro caiado. É o hipócrita dentro da igreja. É aquele que vai dizer para o Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele vai dizer, olha, eu lamento, mas eu não te conheço. Isso me preocupa. Então, o nosso objetivo aqui é trazer dispositivos de maneira com que você fique mais antenado, para que todos consigam ser realmente aprovados. Ok? A maldição, querido, ela toma um volume muito grande, muito grande. Ela está se multiplicando de forma muito grave. Agora nós estamos entrando num período, principalmente esse mês que vem. O mês que vem e o outro mês, vocês vão ver coisas de arrepiar. Politicamente falando, vocês vão ficar muito preocupados. E eu queria muito falar sobre a maldição sem causa. Ela não vem. Se a igreja de hoje, ela não fechar as portas para o oportunismo político, eu vou repetir para você entender de novo. Se a igreja de hoje, ela não fechar as portas para o oportunismo político e abrir os corações para o arrependimento, os pais de amanhã, eles chorarão o naufrágio da fé dos seus próprios filhos. Eu quero dizer para você o seguinte, se nós não tomarmos uma posição hoje, com relação ao cenário, se você não tiver bem definido sobre isso, os nossos filhos estão olhando todo esse cenário e nós estamos quietos, em silêncio, ninguém faz nada. Esses nossos filhos vão gerar filhos, que serão nossos netos. E esses netos, eles automaticamente sofrerão um naufrágio espiritual sem precedentes. Marcos capítulo 12, verso 17. Marcos 12, 17 diz assim:
dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Presta bem atenção nesse texto, amados irmãos. Olha o que Jesus está dizendo aqui: dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Fica muito claro aqui que há uma separação bem grande aqui. Jesus, ele estabelece uma linha clara de separação. César é César, Deus é Deus. Deu para você entender isso? Ok? A igreja que confunde os reinos, ela erra o seu propósito principal. Vamos repetir isso comigo. A igreja que confunde os reinos, erra o seu propósito principal. Está misturando. O Senhor está dizendo: César é César, Deus é Deus. Isso para mim fica muito claro. Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago 4, 4. O texto afirma expressamente que a amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus. Vamos repetir isso. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Acabou. Tudo aquilo que o mundo tem, e que se você se une às coisas que o mundo tem, você se tornou inimigo de Deus. Se você ama César e a política de César, fica com César. Mas se você ama Deus e as coisas de Deus, então fica com Deus. Não dá para você agradar o mundo e ao mesmo tempo você agradar a Deus. Nós não somos mais do mundo. Estamos no mundo, porém separados dele. É isso. Essa é a visão de Cristo. Que nós recebemos a palavra libertadora. Ou seja, o oportunismo político sacrifica valores eternos por vantagens temporais. Presta atenção, o oportunismo político, quando a igreja ela abre espaço para as políticas do homem, para as políticas do mundo, ela sacrifica aquilo que é eterno para uma coisa temporal. Fala assim: as coisas do meu Deus são eternas, a política passa. A política, 4 anos. 3 anos, 4 anos. O político que subiu no púlpito hoje, e se eleito ele for, daqui a 4 anos ele está lá pedindo para voltar de novo. A coisa de Deus não. Ela é eterna. Nós estamos abrindo um espaço, abrindo o nosso santuário para alguma coisa muito temporal, quando na verdade o altar de Deus é eterno. Ele é eterno. Tiago capítulo 4, verso 9. Perdão, vamos lá. Eu queria que alguém lesse para mim, o pastor Deiró está sempre me ajudando. Tiago 4, 4 a 9. Tiago 4, 4 a 9. Eu vou ser bem claro, irmãos, para que a minha oração é sempre essa, que o Espírito de Deus, ele fale ao seu coração. Presta atenção, Tiago 4, 4 a 9. Leia, pastor, por favor. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai,
e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Meus amados irmãos, esse texto aqui, dá um estudo bíblico para um ano. Esse texto que nós lemos aqui, um ano pregando só sobre esse texto aqui. Um ano. Esse texto é uma advertência gravíssima entre essas separações de mundo e do santo e do profano. Esse texto aqui. Mas eu queria chamar a atenção para o verso 9. Quando eu falo que existe maldição, o texto está dizendo, olha, porque você tem duplo ânimo, porque você coxia entre dois pensamentos. Olha o texto, olha as consequências da soberba. Olha as consequências de ser amigo do mundo. Nós vamos entrar numa época em que o mundo vai subir o púlpito e vai criar promessas temporais. Aquilo que nós estamos lutando para ser eterno, estamos abrindo espaço agora para uma coisa completamente política, completamente destrutiva. Nós já superamos esse espaço há muito tempo. Estamos muito acima disso. Olha o texto. Senti as vossas misérias. Isso é bênção ou maldição? Fala para mim. É bênção ou maldição? Senti as vossas misérias. E ele diz, olha, lamentai e chorai. Isso é muito perigoso. Ou seja, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Os céus nos convidam a estar num coração contrito. Mas a soberba, a altivez, a maneira com que nós estamos sendo doutrinados, discipulados, está gerando algo dentro de nós que faz com que nós venhamos estar cego, não consegue ver. Nós estamos sendo iguais àqueles que têm olho, mas não vê, e tem ouvido, ouve, mas não entende nada. Esse é o cenário da igreja. A igreja, ela está vivendo as suas misérias. Alguém tem que ficar gritando isso. E quando eu olho lá em João 18:36, Evangelho de João 18:36, eu queria ver se o pastor Deiró me ajuda. 18:36. 18:36, leia. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Pronto, só até aqui. De novo, por favor. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Você está entendendo aqui, querido? Presta atenção. Qual é o convite? Buscai primeiro o... Buscai primeiro o... Ele está dizendo, ei, igreja, igreja, meus filhos, o meu reino não é deste mundo. Fala, o reino de Deus não é desse mundo. Você não está aqui por causa do candidato A, do candidato B, por causa do pastor A, do pastor B, da igreja A, da igreja B, não. Você está unicamente aqui porque Deus está aqui. Porque a presença de Deus está aqui. Você não vem aqui por causa... Porque o pastor Gilberto é muito bonito, é muito ignorante, ou seja, burro, seja o que você quiser. Você só está aqui porque Deus está aqui. Ele é a nossa prioridade. Agora você imagina que nós vamos abrir espaço do santo e colocar o mundo aqui, é isso? É isso? Nós vamos botar o mundo aqui? Olha o que Jesus está dizendo, o meu reino não é deste mundo. Aí eu te pergunto, diante desse cenário que nós vamos viver agora a partir do mês que vem, eu te pergunto, Deus está agradando disso, sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não. Ele não está se agradando disso. Agora acontece algo muito ruim aqui. Acontece algo muito preocupante. A Bíblia diz assim, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Quando nós começamos a ver esses movimentos acontecendo no santo, no lugar santo,
Vai acontecer algo dentro de mim e de você. A murmuração. É inevitável que o crente não murmure. Porque o que você vai ver e o que você vai ouvir vai gerar em você uma impotência para resolver o problema. O teu grito, esse teu grito não fala nada. Você pode até levantar a mão, eu não concordo. Seria bom que alguém fizesse isso, mas nem isso se faz. Mas gera dentro de você um escândalo. Gera dentro de você uma murmuração. Fala comigo assim, revolta. Muita revolta. E por que tu está revoltado? Porque a sua igreja, aquela igreja que você congrega, aquele lugar que você cultua a Deus, está sendo dominado por política. E agora, porque você é impotente, você não pode tirar o cara lá de cima, então você aqui, tu fala assim, eu vou me irritar muito. E quando você se irrita, você está julgando. E quando você está julgando, você está condenando. E se você está condenando, Deus está também condenando você, porque você não é juiz. Você não é juiz, você não pode fazer nada. Então, numa escala de responsabilidade, a liderança que consente que esses indivíduos subam ao púlpito, elas provocam dentro da membresia um estado de agonia imenso. Há pessoas fracas, há pessoas que se escandalizam e nunca mais voltam para a igreja. Nunca mais. Imagina, isso é preocupante. Essa passagem, ela deixa bem claro e mostra que Jesus recusou o topo do poder político. Ou seja, porque a sua missão era de uma natureza completamente diferente. Ele está dizendo bem claro aqui, o meu reino não é deste mundo. Ele deixa bem claro que a missão de Cristo, o nosso Salvador, a missão dele era de natureza completamente diferente do mundo. Ele veio exatamente para desfazer isso. Agora você imagina que a igreja está aderindo essas coisas. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, pastor Deiró. 1 Pedro 4, 17. 1 Pedro 4, 17. Nós vamos até às 11 horas hoje, tá bom? Vamos lá, leia para mim. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. De novo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Eu estou lendo em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha aqui para mim. Olha o que está escrito aqui. O julgamento é o juízo final. O julgamento é onde vai separar o que serve e o que não serve. Entre o justo e o injusto. Entre aquele que foi absolvido, aprovado, e o que foi reprovado. Entre aqueles que vão para o céu e os que vão para o inferno. E ele está dizendo, esse julgamento, ele não vai começar lá fora. Ele vai começar aqui dentro. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse texto das Escrituras, ele mostra que a reforma e o arrependimento não devem ser cobrados do mundo ou do governo, mas devem começar dentro do próprio templo. Esse texto está dizendo, olha, se tem um julgamento que vai acontecer dentro da minha casa. Depois você examina lá, em Crônicas, eu não sei se eu anotei aqui, 2 Crônicas 7, 14, mas o Senhor escolheu esse lugar. Ele escolheu esse lugar para que ele esteja aqui. Ele diz, esse lugar é onde eu estarei, aonde vocês vão falar comigo, eu vou falar com vocês.
os meus olhos estarão ali, as minhas mãos estarão ali, meus ouvidos estarão ali, a minha mão não está encolhida que eu não possa agir nesse lugar. Agora, enquanto vocês me obedecerem, será chamada casa de oração. Mas se vocês se corromperem, e se vocês fizerem desse santuário um lugar completamente abominável, eu mesmo sairei desse lugar. Sairei deste lugar. E quando passarem por ali, perguntou, mas essa aí não é a casa de Deus? Foi. Não é mais. Não é mais. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, 4 e 5. É a igreja de Éfeso. Presta bem atenção, irmãos. Apocalipse 2, 4 e 5. Pode ler, pastor? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha aqui, presta atenção. Olha o que a carta a esta igreja está dizendo. Ele está dizendo, olha, igreja, eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Está dando para você entender o que eu estou falando ou não? Continua, pastor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deu para entender isso? Uma igreja sem arrependimento, ela perde a luz. Fala, uma igreja sem arrependimento, ela se apaga. Ela se apaga. A sua relevância espiritual, ela acaba. O auge da santidade, a unção, a graça, a revelação do Espírito, a liberdade do Espírito agir em milagres. Você está vendo milagre acontecendo aí? Você entendeu o que eu estou falando? Nós somos uma igreja que está muito doente. Enquanto a igreja viver de campanha em campanha, me dá, eu quero, isso mostra que Deus está com as portas fechadas. A porta não abre. As bênçãos virão, te perseguirão e te alcançarão. Onde está isso? Olha o que ele está dizendo, se não se arrepender. Uma igreja sem arrependimento, ela perde a luz, a sua relevância espiritual é zero. Segunda Crônicas, sim, eu falei sobre isso e vou falar também. Segunda Crônicas 7,14. Segunda Crônicas 7, só 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Continue. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Continue. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Continue. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi... Presta atenção, hein? Quanto a ti, volta no quanto a ti. Querida igreja, presta atenção nesse texto. Quanto a ti é uma condição. Fala comigo assim, quanto a ti é uma condição. Leia de novo, quanto a ti, vai. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Porém, presta atenção, porém, é uma condição. Agora, escuta bem, quando entra a desobediência. Escuta, presta atenção, leia, pastor. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome,
e farei com que seja um provérbio e mote de todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixarão o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Toda essa maldição dentro da igreja. Maldição dentro da igreja. E por que a maldição entrou dentro da igreja? E quando a maldição entra na igreja, ela não entra na estrutura física só, ela entra na família, em cada membro, a começar pela liderança. Por que aconteceu isso? Aí eu te pergunto, irmãos, aí Deus mudou? Deus mudou, irmão? Esses valores aí podem ser desperdiçados, sim ou não? Olha o cenário. Veja bem, o texto, querido, ele destaca que a cura da terra depende do povo de Deus se humilhar. A cura do planeta inteiro depende de uma igreja que vive debaixo da humilhação. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Chorai, planteai, humilha-te, para que pare com esse sorriso e chore as vossas tristezas. Ou seja, orar e converter dos seus maus caminhos. O naufrágio da fé dos filhos, a consequência geracional do que está acontecendo nos dias de hoje. Quando os jovens enxergam a fé apenas como uma ferramenta de manobra política ou comercial, eles a abandonam. Não é mais fé, é qualquer coisa, menos fé. Os nossos jovens, a nossa garotada, nossos filhos e nossos netos, eles estão vendo, eles estão enxergando tudo. Os pequenininhos sabem tudo. Lá em cima eles sabem quem é santo e quem não é. Eles ouvem, tu vai subestimar teu pequeno? Que nada. Eles sabem direitinho quem são eles. E isso espera uma reação dos seus pais. Mas os pais não fazem nada. A liderança não faz nada. A fé dessa criança vai se acabando. A incoerência dos pais gera um ateísmo aos filhos. Fala comigo. A incoerência dos pais gera o ateísmo dos filhos. É ateu. O mundo e a igreja é tudo igual. Eu, de vez em quando, eu escuto aí. Igreja e mundo é a mesma coisa. O que está lá no mundo está dentro da igreja. Pela roupa que se veste, pelo palavreado. Aí cada vez, e nossos filhos estão vendo isso. A internet ajuda bastante. Agora presta atenção. Eu falei para você, Deus mudou, sim ou não? Não mudou, concorda? Agora eu vou chamar a atenção sobre esse texto. Faço questão de ler. Juízes capítulo 2. Eu queria muito que você fosse para lá. Todos aqueles que estão com as suas Bíblias, por favor, Juízes capítulo 2. Eu prego muito sobre esse texto e eu botei ele aqui para que vocês entendam o problema geracional, o ateísmo que vai gerando de pai para filho. Juízes capítulo 2, verso 1. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Ou seja, uma aliança. E quanto a vós, olha só, olha aqui o texto, olha a condição, no verso 2: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. O meu reino
não é do mundo. O reino é celestial, espiritual. César é César, Deus é Deus. Não mudou nada. Ele está dizendo, não faça alianças com o governo desse mundo. Ou seja, antes derrubareis os seus altares, mas vós, olha aqui o texto, mas vós não obedeceste a minha voz. Dá para você entender que Deus está reclamando? Dá para você entender aqui que Deus está dizendo, vocês são filhos desobedientes, vocês estão quebrando alianças, vocês estão rompendo regras que eu estabeleci para que vocês vivessem bem nela, para que as bênçãos não se afastassem da vida de vocês, para que as lutas, as adversidades fossem o mínimo possível, para que as aflições desse mundo não atinjam vocês. Cada quebra de aliança, cada quebra desses pactos, os anjos do Senhor se afastam, o Espírito de Deus se afasta, e ficamos numa situação difícil, porque nós não obedecemos a voz do Senhor. E aí olha o texto, por que fizeste isto? Vamos repetir, bem alto, todo mundo, vamos lá. Por que fizeste isso? Imagina, olha aqui para mim, eu vou convidar vocês aqui, para todo mundo ir na emergência do Rocha Faria. Vamos lá, agora, lá na emergência do Rocha Faria. Vamos ficar ali, naquela entrada ali. Qual o cenário? Ali é a entrada de emergência. Todo mundo que está com problema entra ali. Ali tem uma triagem lá dentro, ou verde, ou amarela, ou vermelha, ou direto para o CTI, ou direto para o cemitério. Aí você vai imaginar o seguinte, nós estamos ali como espectadores. Aí entra carro em cima de carro, bombeiro em cima de bombeiro. O cenário é desespero. A família está levando alguém doente, atropelado, assassinado, drogado, infartado. Diversos problemas estão entrando ali. E você vai perceber, eu vou mostrar o cenário. Homem sem camisa, bermuda, as meninas com a bunda de fora, com a bermuda desse tamanho, sem sutiã, cabelo em pé, virado assim para cima, cigarro em cima de cigarro, e palavrão o tempo todo, gritando, todo mundo nervoso, desesperado, porque tem alguém lá dentro, que é a família deles, que está morrendo. Ou levou uma bala, um tiro, uma facada. A mãe, a barriga dela é desse tamanho, os peitos dela é desse tamanho, grandão, tudo desesperado, tudo agoniado, fumando, e eles ficam e começam a falar de Cristo. Meu Deus, vamos, eles até oram. Alguma coisa está lá dentro, e você vai ouvir a notícia de que veio lá de dentro, morreu. Fala, morreu. Aí acabou, meu. O pânico é geral. Desmaia, aquela loucura toda. Esse é o cenário. Esse é o cenário da desobediência. Esse é o cenário de alguém que não quis ouvir e definiu levar a sua vida do jeito que quer. Mas existe um outro cenário ali no Rocha Faria. Nós estamos lá. Mas ali não entra só o ímpio, não. Ali não entra só as meninas com shortinho de fora, não. Ali entra o crente também. Fala, crente entra ali também. Diga, muito crente entra ali também. Agora o cenário é outro. Agora você vai ver um homem bem vestido. Você vai ver aquela irmã com aquele coquinho, né? Que caracteriza muito, né? Uma irmãzinha de Deus. Aquele vestido bem atalado. Os filhos estão todos bem direitinho. Está todo mundo ali. Estão tão agoniados quanto os outros. E aí você vai ouvir a notícia que vem lá de dentro, morreu. A mãe, o pai de quem morreu lá dentro, vai falar assim, meu filho, minha filha, por que você fez isso?
Por que que você não ouviu o conselho da sua mãe? Por que que você não ouviu o conselho do seu pai? Por que que você desobedeceu seu pai? Por que você desobedeceu sua mãe? Olha aí a dor. Eu agora vou ter que sepultar um filho desobediente, rebelde. Fala comigo, por que fizeste isto? Quer que eu te leve tiro do Rocha Faria? Posso te levar para o cemitério. Porque lá no cemitério, alguns minutos antes de sepultar, o cenário é o mesmo. Esses dois grupos, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que não serve a Deus desmaia, grita, faz ataque. É aquela loucura toda que vocês sabem como é que é. É uma coisa assim muito pesada. Mas o crente sepulta os seus mortos também. E aquela mãe que estava no Rocha Faria, crente, vai olhar no túmulo do seu filho, da sua filha, e vai bater e dizer assim: filho, por que você não obedeceu sua mãe? Por que você não obedeceu seu pai? A vida poderia ter continuado, filho, por que você não me ouviu, filho? Por que você escolheu esse caminho? Você não ouviu o conselho do seu pai? O lamento, a dor. Esse lamento aqui é o lamento do Espírito Santo, que está dizendo: eu fiz um voto com vocês, eu fiz uma aliança com vocês, eu tenho um propósito na vida de cada um de vocês, mas vocês não me obedecem, vocês quebram a aliança, vocês estão gerando problema para as próprias vidas. E aí existe um texto: vocês não querem ouvir a minha voz. E aí essa dor, esse lamento do Espírito Santo: por que você fez isso? Sabe o que significa por que você fez isso? Tarde demais. Tarde demais para se arrepender. O estrago já foi feito. A morte já bateu na casa. E o texto não para aí. Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós. Olha o que Deus está falando. Agora vocês vão pagar o preço. Ele está dizendo: o mal que bateu na tua vida não vai sair. Eu não vou deixar o mal sair da tua vida. Ele está dizendo: não os expelirei diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses, demônios, maldições serão por laço, fruto da desobediência. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Olha, o povo parece que recebeu um impacto e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herdade, para possuírem a terra. Olha o verso 7. Olha o verso 7. O povo não aprende. Olha o verso 7. Agora é a geração. Olha aqui. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera em Israel. O verso 8, quando morre a cabeça. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração, e foi sepultada ali também toda aquela geração de seus pais. E outra geração após eles se levantou, e não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balaíns, ou seja,
a geração se corrompeu. Os pais serviram a Deus. Depois de uma severa punição, eles se lamentaram, eles se arrependeram, e Deus agora tira a mão da maldição e coloca a bênção na vida deles. Os filhos não quiseram enxergar isso, se corromperam de novo. É isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho, intima teu filho, essa palavra, para que ele não se desvie. Esses filhos se desviaram, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Tu sabe quem são os deuses das gentes? Ei, olha para mim. Você sabe quem são os deuses das gentes? Vocês vão ver eles no mês que vem, todos ali. Os deuses da gente, bem ali. E tu sabe quem está botando eles ali? É a liderança. Olha aqui. Entre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e serviram a Astarote. Você vai ver Baal aqui, é isso? Você vai ver Astarote aqui, é isso? O problema aqui, querido, é que talvez nós não temos o potencial de neutralizar. O meu problema não é você dizer, olha, não quero, não faça isso. Não é esse o problema. O problema é a revolta que está por dentro do meu e do seu coração. É você presenciar isso e não murmurar, não julgar. Porque quando você se revolta, tu fica irado, tu fica contrariado, começa a gerar pecado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Ou seja, quando a liderança falha, todo mundo paga. Quando a liderança, ela não consegue enxergar o reino como tem que ser enxergado, há uma consequência. Eles aprontam com Deus e o povo é que paga. Ou estou sendo claro? Olha aqui, Deus entregou os roubadores e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. O que nós estamos gerando para os nossos filhos? O que será da igreja amanhã se ninguém fizer alguma coisa? Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra, para o mal. Olha só, era contra eles para o mal. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Se a mão de Deus está contra, eu digo, como é que você vai atrair bênção para a tua vida? E ele diz aqui, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, estavam em grande aperto. Fala comigo, grande aperto. Será que alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Ah, isso está lá no Velho Testamento, pastor. Estou debaixo da graça. Graça? Olha só. E levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os roubavam. Aí Deus levanta juízes. Olha o verso 17. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, e ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Verso 18. E quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor era com o juiz,
e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que apertavam e os oprimiam. Porém, olha o verso 19. Olha o lado geracional, gente, pelo amor de Deus, entenda. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corromper mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, este povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais diante deles, e nenhuma das nações de Josué deixando morrendo, para por elas provar Israel, se não de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardavam, para que eles andassem ou não. Queridos, aqui você vê claramente o lado geracional. A igreja de ontem, comparada à igreja de hoje, mudou muito. Mas mudou muito. E o que o texto diz, irmãos? Que o amor está esfriando e a iniquidade está se multiplicando. É isso. Quando o texto diz que o amor esfria e a iniquidade se multiplica, entenda, fala assim, amor. O amor não é a relação entre eu e você, não é a relação entre marido e esposa, irmão contra irmão, pai com filho. Não, esse amor também. Mas esse amor aqui é Cristo. Esse amor aqui é Cristo. Diga, Deus é amor. De novo, Deus é amor. É esse amor que está esfriando. É esse amor. Deus está se esfriando com a igreja. Nós lemos isso em Crônicas. Você leu em Crônicas, está lá. Ele está dizendo, olha, esse lugar que eu escolhi para que eu esteja ali, porque vocês estão quebrando tudo, eu estou me afastando. Eu estou saindo. E vai sair mais agora, nesses meses que vem seguindo agora. Mateus capítulo 18, verso 6. Jesus adverte duramente que qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem nele, teria um destino terrível. Mateus 18, 6. Consegue ler aí? Lê para mim, por favor. Mas qualquer que escrutinizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que ele fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Tá bom. Presta atenção. O que Jesus está falando de forma dura é que qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos, nós somos os pequeninos. E quando você tropeça, é porque tu se ira com o que tu está vendo ali em cima. Você fica muito chateado, tu fica muito irritado. E quando tu fica extremamente irritado, você está julgando. Você está criando, os caras estão fazendo escândalo. E nós estamos aqui caindo pelaquilo que nós estamos vendo e ouvindo. E o Senhor está dizendo para a liderança, vocês que estão fazendo o meu pequenino cair, vocês que estão fazendo a minha igreja esfriar, vocês vão ter ajuste de conta comigo. O escândalo do oportunismo afasta os filhos da igreja. Repete comigo, o escândalo do oportunismo afasta nossos filhos da igreja. Por que eu vou botar esses caras lá? Por que diz para mim, se nosso reino é céu, se nosso negócio é com Deus, quando a gente coloca o mundo ali em cima, por quê? Com que interesse? Qual o interesse de colocar ali um candidato? Se não é oportunismo,
se não existe alguma coisa de interesses, de favorecimento. Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4 ao 7. Dá para ir, Débora? Vamos lá, leia. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Só até aqui. Então, para você entender o que Deus está falando aqui, Ele está dizendo, olha, existe uma regra. A bênção, ela vai estar sobre a tua vida quando você obedecer. Não só você, mas seus filhos, seus netos, a sua geração. Então ele está dizendo, olha, pega seus filhos, intima seus filhos, fala de mim para os teus filhos assentado na tua casa, andando pelo caminho e deitando-te. Ou seja, e também se levantando, inculca, põe na cabeça dos seus filhos aquilo que eu ensinei aos seus pais, que você aprendeu com seus pais. Passa para os seus filhos, passa para os seus netos e passa para os seus bisnetos. E quanto tempo? Enquanto tu tiver fôlego de vida, ensina os teus filhos a não se desviarem da minha presença. Agora, olha aqui para mim. Agora os nossos filhos, nossos netos, estão olhando lá para cima. Olha lá para cima e olha para você. Olha lá para cima e olha para você. Olha para cima e olha para você. O que passa na cabeça dessa criança? Ele vai acreditar em quem aí? Olha a confusão que está na cabeça dessa criança. Deus, Ele não terceirizou a fé para o governo. Repete comigo, Deus não terceirizou a fé para governo, querido. Ou seja, Ele não terceirizou a fé dele para partido político. Ele não fez isso. Ele não participa de decretos humanos. Os decretos de Deus são completamente espirituais. Quando nós estamos ouvindo as promessas, quando nós estamos ouvindo o programa de governo, se eleito for, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou fazer aquilo outro, no lugar santo, não é proibido, mas no lugar santo, nós estamos substituindo a promessa de Deus por promessa de homens. Passamos a acreditar nas promessas do candidato e deixamos de acreditar nas promessas de Deus. É mais fácil acreditar naquilo que a gente pega e toca, não naquilo que é espiritual, porque para acreditar nas espirituais você tem que ser espiritual. A transmissão da fé acontece na mesa do jantar, na caminhada, no momento de dormir e de acordar. O confronto ao erro da liderança não é um ato de rebeldia, mas um dever espiritual de amor à verdade e à preservação da saúde do corpo de Cristo. É isso que a família tem que fazer. Isaías, capítulo 31, verso 1 e 2, pastor. Isaías 31, 1 e 2. Leia, pastor. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e dos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Está aqui, irmão. A Bíblia é rica. A Bíblia é rica.
O que você entende como ai daqueles que descem ao Egito? Ai daqueles que saem do propósito. Ai daqueles que quebram princípios. Ai daqueles que estão enganando o meu povo. Ai do povo que acredita nisso. Ai deles. Olha o texto, ele está dizendo: estão substituindo as minhas promessas, estão substituindo a minha palavra para acreditar em homens. Ele está dizendo: isso não vai dar certo. O texto deixa claro: todavia, também ele é sábio e fará vir o mal. E fará vir o mal. Vira o mal onde? Lá fora? Esse mal está lá fora? Não, esse mal está aqui dentro. Esse mal está atingindo nossas casas. Esse mal está atingindo a nossa família. Ou seja, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores. A igreja agora virou casa de malfeitores. Ele mesmo está dizendo: a igreja que eu santifiquei, vocês contaminaram ela. Ela já não se chama mais igreja, é igreja de malfeitores. E contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. E aqui junta todo mundo. Quando a igreja, querido, ela se alia ao poder político, achando que isso vai salvar a família e que vai salvar os filhos, ela comete o mesmo erro de Israel ao buscar o Egito. Nenhuma aliança humana substitui a presença de Deus no lar. Eu vou repetir para você entender. Nenhuma aliança humana vai substituir a presença de Deus dentro da igreja ou na minha e na sua casa. Nunca. Nunca. Esse texto de Isaías é bem claro. Se você quer confiar em cavalos, se você quer dizer na força dos homens, no entendimento humano, você está corrompendo seus valores espirituais. Você está em queda livre, amigo. As ideologias humanas mudam a cada eleição. Fala, toda ideologia humana muda de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Eles conseguem fazer uma política terrível. O cara... Não, esse miserável é ladrão, esse miserável é corrupto, esse cara não vale nada, isso não presta. Até fazer uma aliança política. Quando faz aliança política, o cara que era ladrão agora foi bonzinho. Mas tu é tão bonzinho, tu é tão legal, vamos ficar amigos, mas tu me chamou de ladrão, mas esquece, não, o povo não tem ouvido, o povo não escuta isso não. Amor, você não quer ser meu vice, não? Vice? Opa, tô dentro. Aí essa cambada vai entrar aqui e a gente vai... A palavra de Deus, irmão, repete comigo, a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, 7 e 8. Isaías 40, 7 e 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Meu Pai do céu, coisa linda. Deus não mudou, querido. Não mudou. Se os filhos forem firmados em ideologias, eles afundarão quando o cenário político mudar. É isso. Se forem firmados na palavra, eles resistirão quando vier a tempestade. Quando vier a tempestade, se está firmado na palavra, ele fica. Mas se ele colocar a confiança dele na política, quando a política cair, ele cai junto. Perde. O Novo Testamento, ele faz assim, ele vai desmitificar a ideia de que líderes eclesiásticos
são intocáveis ou imunes ao questionamento. Não porque o cara é santo, o cara não pode falar, o cara ele é quase Deus. Ninguém pode falar, ninguém pode questionar o cara. Ninguém pode questionar o errado. A gente aqui fica todo mundo calado. Ninguém fala nada. Então, vamos lá, o que o Novo Testamento pensa disso? A submissão bíblica nunca significou cumplicidade com o erro. Repete comigo, a submissão bíblica nunca significou cumplicidade com o erro ou com silêncio. Diante da injustiça, está errado, está errado. Está certo, está certo. Está na Bíblia, assunto cerrado. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Olha só, se a atitude do líder desvia as pessoas da verdade do Evangelho, presta atenção, se a atitude de um líder desvia as pessoas da verdade do Evangelho, o confronto público e direto é legítimo e ela é necessária. Meu líder, você está errado. Você está errado. A Bíblia te confronta. À luz da Bíblia, o que você está fazendo está errado. Está errado. Você pode ser líder, mas você está se perdendo. A Bíblia é clara. Mas, diante desse ato de submissão, a gente se cala. Todo mundo se cala, ninguém fala. E dentro de nós existe um vulcão gerando todo tipo de mal. A gente sai péssimo, o ambiente fica tóxico. Os nossos filhos estão esperando, e ele, papai e mamãe, você não vai falar nada não? Cala a boca, Bruno, cala a boca, não fala nada não. Nossos filhos, que serão deles amanhã? A autoridade de um líder termina onde começa a infidelidade à palavra. Repita comigo, a autoridade de um líder espiritual termina. A autoridade dele termina. A autoridade desse líder termina onde começa a sua infidelidade à luz da palavra. Quando ele sai da palavra, ele deixa de ser líder. Quando a palavra confronta o líder e que você constata que o teu líder perdeu a rota, ou você contesta ele ou vaza. Eu sei que eu não vou atrair muita gente. Muitos líderes usam os versículos do Salmo 105:15. Vai lá, Salmo 105:15. Aí a liderança vem com... Olha o que a liderança faz. Ela pega a Bíblia, ela vai contar. O diabo faz isso também. O diabo pega a Bíblia, está escrito. O que está escrito aí no verso 15? Não toqueis nos meus ungidos. Acabou, estou até aqui. Repete. Não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Aí, o amigo de... Irmão, não toca no ungido de Deus, irmão. Não toca no ungido de Deus, não. Ele é ungido de Deus. Ele está fazendo errado, mas não toca, irmão. Você vai atrair maldição para você, irmão. Não mexe com o ungido de Deus, não. Deixa ele com Deus. É ele com Deus, irmão. É ele com Deus. Esqueceu que você está comendo no prato que ele come? Aí ele, meu irmão, eu sou ungido de Deus, hein? Não fala de mim, não, hein? Ou seja, para blindar a si mesmos de críticas e de calar os membros pelo medo. Os membros se calam pelo medo. Não toca no ungido, não toca nele. Ih, rapaz, isso vai dar problema. Você, olha, vai ter maldição. Aí no dia seguinte, tu quebrou o braço, aí já chegou o capeta, já me quebrou o braço, o dedo já quebrou, o demônio já foi lançado na minha vida. Viu? Fui mexer com liderança de igreja, critiquei eles, olha aí, minha unha encravada agora, olha o que deu, inchou, veio um terçol na minha cabeça, foi o capeta, foi o demônio, viu? Vai lá pedir perdão.
No Antigo Testamento, essa frase significa não assassinar fisicamente os patriarcas, os reis escolhidos por Deus, como Davi se recusou a matar Saul. A gente sempre diz, não, Saul estava aprontando e Davi, não toca no ungido. Eles sempre vão nesse texto aí. Sempre vê esse texto. Agora no Novo Testamento, vamos lá, no Novo Testamento, todos os cristãos são ungidos pelo Espírito Santo. Fala assim, se a minha liderança... tá com medo? Vai lá, se a minha liderança é ungida de Deus, eu também sou. O problema aqui é que enquanto eles estiverem fazendo certo, eu estou com eles. Agora, quando eles errarem, eu, por dever de salvar a alma deles, tenho que dizer que estão errados. Eu também sou ungido. Eles só são chefe. São chefe enquanto estiverem certos. Quando eu estiver na Bíblia olhando que ele está errando, a minha obrigação é dizer, olha aqui, dá licença, gabinete, você está errado. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode ver. Se ele ouvir você e voltar para o caminho reto, você ganhou. Agora, se ele teimar e botar você para fora da igreja, glória a Deus que você saiu, meu. Asa. Olha aqui. Portanto, o púlpito não confere imunidade diplomática. Vamos lá, o púlpito não confere imunidade diplomática espiritual. Ninguém para pecar ou para manipular a igreja sem ser questionado. Não adianta. Isso é normal, deveria ser normal. Ou seja, a ninguém pode pecar ou manipular a igreja sem ser questionado. O líder espiritual é apenas um dispenseiro. O dono da igreja não é ele. Fala, o pastor da igreja é dispenseiro. A liderança da igreja é dispenseiro. O dono, fala, o dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. É Jesus. Agradar a homens em detrimento da verdade é apostasia. Repita comigo. Agradar a homens em detrimento da verdade é apostasia. Gálatas capítulo 1, verso 10, por favor. Gálatas 1, 10. Gálatas 1, 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a termos que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Glorificavam a Deus a respeito de mim. Pegou isso aí, irmão? Olha o que Paulo está falando. Dá uma olhadinha nisso, irmão. Interpreta, vai para casa, marca esse texto, vai ler.
Omitir-se quando o lugar santo é profanado por palanques políticos ou heresias, torna o membro corresponsável pelos frutos podres que a igreja colherá amanhã. Nós seremos responsáveis pelos frutos podres que a igreja vai colher amanhã. O confronto deve ser feito com firmeza, mas o coração tem que estar correto. O objetivo não é destruir a pessoa do líder, mas arrancar o pecado e a mentira do meio desse arraial, salvaguardando a fé dos mais fracos. O problema é os mais fracos. E não são poucos os mais fracos. A reforma da igreja, a proteção das próximas gerações, sempre vão depender de homens e de mulheres que temerem mais a Deus do que a própria liderança que estava sustentando o trono dela. Estão envolvendo nossos filhos, estão mexendo com meus netos. Os meus netos hão de saber que eu protesto. Eu vou ler de novo. A reforma da igreja e a proteção das próximas gerações, filhos, netos, bisnetos, sempre, queridos, sempre dependerão de homens e de mulheres que temeram mais a Deus do que a liderança que estava sentada no trono. Você não tem que temer, você tem que obedecer, desde que eles estejam dentro dos limites. Quando eles rompem os limites, você está mexendo com a tua família. É isso que eu quis dizer aqui. Omitir-se quando o lugar santo é profanado por palanques políticos ou por heresia, torna o membro corresponsável pelos frutos podres que a igreja vai colher amanhã. O homem que age sem consultar a Deus sempre deixa uma conta de sangue para os seus filhos pagarem amanhã. Eu vou repetir de novo. Os homens, a igreja, que age sem consultar a Deus, sempre deixa uma conta de sangue para os seus filhos pagarem. Nós já falamos, olha, nas sequências anteriores, batemos muito nisso aqui. Atos, capítulo de número 17. Eu vou ler. Atos, capítulo 17. Perdão, Atos 5, 17. Atos 5, 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Presta atenção. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. E voltando, lhes anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro.
Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus, meu Pai. Olha aqui, querido, olha o que Pedro está falando. Importa obedecer a Deus mais do que os homens. O que vocês estão vendo? Desobediência, é isso? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, sustentando-o no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, olha aqui, ouvindo eles isto, se enfureceram deliberadamente matá-los. Mas, levantando-se um conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levantou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra o próprio Deus. Alguém tem que falar alguma coisa aqui, meu. Alguém tem que gritar. Os apóstolos, eles foram confrontados pelas autoridades religiosas da época, ou seja, o sinédrio, para que se moldasse ao sistema. Era o que estava acontecendo. Ou entra na política, entendeu, Rodrigo? Ou entra ou está fora. Daqui é dois reinos. Se for de Deus, é de Deus. Não mistura isso. Não pode misturar. A resposta deles mostra que quando as ordens humanas ou o direcionamento político de uma igreja entram em conflito com a pureza do Evangelho, a nossa obediência deve permanecer a Deus. A nossa obediência tem que ser a Deus e não a homens. Gálatas capítulo 1, verso 9. Por favor, pastor. 1, 9 ao 12. Gálatas 1, 9 a 12. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema.
Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Meu amigo, assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou vou agradar a Deus, ou vou agradar os homens. Olha o verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Quem é que está me persuadindo aqui? Qual é a política? O que está acontecendo aqui? Ou procuro agradar a homens, ou procuro agradar a Deus. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria eu servo de Cristo? O apóstolo Paulo, ele nos confronta com uma linha divisória inegociável. Paulo, ele é cirúrgico. Olha o que ele está dizendo nesse texto. Porventura, procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Eu vou repetir para você entender o que Paulo está dizendo. Olha como ele foi cirúrgico. Olha o que ele está dizendo nesse texto. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? É loucura, velho. Loucura. Ou procuro agradar a homens. Se eu ainda buscasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Ou eu agrado a um, ou eu agrado a outro. Dois altares. Diante do avanço do oportunismo político nos púlpitos, existem dois caminhos para aquele que prega. Presta atenção, dois. O silêncio confortável. O silêncio confortável que agrada a terra, ou a palavra profética que agrada os céus. O silêncio confortável que agrada esse plano terreno, ou a palavra profética que agrada a Deus. Você tem que escolher. O silêncio compra o favor dos homens. Calar-se diante dessa instrumentalização da fé é uma escolha consciente. É o caminho mais fácil para evitar críticas, manter o seu status, preservar amizades e ser aceito pelas lideranças que se rendem a esse sistema. O silêncio, nesse caso, não é a prudência, é a omissão motivada por desejos humanos de ser poupado ou até mesmo aprovado pela coletividade. A fala nasce no temor de Deus. Falar contra a politicagem no lugar sagrado não nasce de um espírito bondoso, mas de um espírito rebelde. É um ato de estrita obediência ao Senhor da igreja, quando denunciamos a presença de partidos políticos, de ideologia política no púlpito. Isto é um ato de estrita obediência. Quando nós criticamos e denunciamos isso, estamos escolhendo o desagrado dos homens para preservar o agrado de Deus. Eu fico imaginando que Deus cruza o braço e olha para mim, olha para você e diz assim: e aí?
vai ficar calado? Deus não precisa da minha defesa, nem a tua. Mas as Escrituras é bem clara que haverá consequências para isso. A voz que clama pela pureza do Evangelho, a voz que clama, ela prefere o confronto. A voz que clama pela verdade bíblica, ela prefere o confronto. O confronto da verdade, a paz e da cumplicidade. O meu compromisso, eu fecho aqui. Estou falando de mim. Pastor Gilberto. O meu compromisso com o Evangelho não me dá o direito de ser neutro, onde a Bíblia é categórica. Não estou falando de igreja A, B, C, D, pastor A, B, C, D. Não citei nome de ninguém aqui. Mas a Bíblia me dá o direito disso. O púlpito da igreja continua e sempre será de Cristo. O púlpito é de Cristo, é dele. É dele. O púlpito é de Cristo. Não pertence a mais ninguém. Silenciar para ser aceito no ambiente eclesiástico seria trair aquele que me chamou. Aquele que me chamou e que me colocou aqui. Está olhando para mim e está dizendo, e aí, Gilberto? E aí? Por isso eu não estou pregando igreja, eu não prego igreja. Eu estou pregando Bíblia. Eu estou defendendo Bíblia. Está escrito. Ou seja, silenciar e ser aceito nesse ambiente seria trair aquele que me convocou. Minha fala não busca aplausos humanos, vocês aplaudiram. Busca fidelidade eterna. A minha busca é a minha fidelidade eterna com aquele que me chamou, aquele que me convocou. Eclesiastes capítulo 5, verso 11. Eclesiastes 5, 11. Tem aí? Você já tomou o microfone dele? Eclesiastes 5, 11. Vamos até meia-noite hoje. Eclesiastes 5, 11. Vai lá, leia para mim. Eclesiastes, ih, rapaz, pegou o microfone. Abre o microfone dele aí. Eclesiastes 5, 11. Vai, pastor. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem com seus olhos? Do seu sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Não, então eu errei aqui. Efésios 5, 11. Falei outro? O que eu falei? Eu já fiquei empolgado aqui. Eu falei Eclesiastes mesmo. Segura minha mente aí. Vamos lá. Efésios 5, 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Solta aí. Queridos, dá para todo mundo ler? Eu vou ler e você repete em voz bem alta para a gente fechar. Eu vou repetir e você em voz bem audível. Vamos lá? E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai. Queridos, eu tenho esse direito. A Bíblia me dá o direito de condenar. Eu sei que vai ter retaliação, eu sei que muitos vão aderir a isso, mas tem uma maioria que não vai entender. A Bíblia é clara. Não se comunica com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. O texto nos chama a não sermos cúmplice daquilo que corrompe a minha fé. Diga, eu não posso ser cúmplice daquilo que está me destruindo. Não posso. Oportunismo político no púlpito é uma obra que desvia o foco da cruz, por isso precisa ser confrontado. Eu tenho que repetir: oportunismo político no púlpito, é no púlpito, tá bom? É uma obra que desvia o foco da cruz, substitui, tira Cristo do cenário e entra o homem. Isto vai causar um problema se não houver confronto.
João capítulo 2, verso 13. João 2, 13. Jesus não queria destruir o templo ou acabar com a religião. Ele queria purificar o espaço sagrado que havia virado um balcão de negócios. Eu amo a igreja do Senhor. Eu oro por todas as congregações. O meu zelo, irmãos, não é contra a igreja A e nem contra a igreja B. Eu não sou contra o pastor A ou contra o pastor B, mas contra um vírus do oportunismo político que tenta usar o lugar sagrado do púlpito para fins terrenos. O altar e o púlpito existem exclusivamente para a proclamação da palavra de Deus e a salvação de almas. Transformar o púlpito em palanque é profanar o que Deus separou para ser santo. Eu não estou atacando nenhuma igreja, eu estou protegendo o propósito da igreja. Eu estou protegendo o propósito da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Paulo repreendeu a igreja de Corintos, porque eles estavam se dividindo em partidos políticos, religiosos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A introdução à polarização política dentro da igreja, ela quebra a unidade do corpo de Cristo, que deve ser unicamente dele. Não estou aqui, irmãos, para julgar o pastor fulano ou denominação ciclana. Eu estou aqui para zelar pelo púlpito cristão que pertence a Cristo e não a partidos. A igreja não precisa de poder político para prevalecer às suas portas do inferno. Não prevalecerão contra ela por causa do sangue de Cristo e não por causa de deputado. Vou repetir. As portas do inferno não prevalecerão. Não é por causa de político, não é por causa de partido. As portas do inferno não prevalecerão por causa de Cristo. Cristo, não política. Minha crítica não nasce do ódio pela congregação, mas do amor profundo pelas almas que se escandalizam, que se afastam de Deus quando vem um evangelho negociado por poder. Essa é uma realidade dolorosa e urgente. Estou dando voz à angústia da maioria que silenciam. A maioria, eu estou dando voz à maioria que se cala. Aqueles que se revoltam, aqueles que não se conformam e que se calam, eu estou dando voz a esses. Existe um exército de servos fiéis, sentado nos bancos das igrejas, que assistem de mãos atadas, com o coração sangrando, a profanação do que deveria ser sagrado. Eu estou falando de centenas de crentes que estão angustiados, mas se calam. Eles não são rebeldes, irmãos. Eles são prisioneiros de um sistema que confunde a lealdade pastoral com a cumplicidade ideológica. A revolta interna que esses milhares de servos sentem não é pecado. É o zelo pela casa de Deus queimando por dentro. O erro foi o sistema ter ensinado que a submissão cega é uma virtude, transformando o silêncio em um cativeiro espiritual. O zelo da casa que se acabou. Quando Jesus viu o templo transformado num balcão de negócio, ele não guardou a ira silenciosa e educada. Ele agiu. A indignação contra a politicagem no púlpito é a evidência de que o Espírito Santo ainda habita em nós. O que está morrendo nelas não é a fé, é a tolerância com o profano. O silêncio institucionalizado
gera uma úlcera na alma da igreja. Os crentes sofrem calados, porque temem ser rotulados como rebeldes, ou tocadores nos ungidos, quando, na verdade, a rebeldia está quem traz o mundo para dentro do santuário. Quando o púlpito cede espaço à politicagem, acontece um grande fenômeno. O profano expulsa o santo. O profano expulsa o santo. E o preço dessa troca é pago nas famílias. Eu fecho. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença contra o santo e o profano. Não fazem diferença. Deus denuncia líderes que misturam essas estações. O púlpito politizado, ele perde o poder de curar. Ele perde o poder de libertar e de salvar almas. Ele vira uma mesa de debate humano. O crente volta para casa com o coração vazio e volta revoltado. Os filhos preenchem essa inconsistência. Eles olham para o altar e não veem Deus, veem um cabo eleitoral, partido eleitoral. Revolta dos seus pais combina com o silêncio covarde da liderança. É o combustível que empurra os jovens para fora da igreja. A palestra de hoje, irmãos, entre dois altares, tem como objetivo provocar um momento de libertação para essas consciências aprisionadas. Eu não estou pregando para atacar estrutura, mas para libertar os cativos do medo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.